Vamos abrir então, meus irmãos, a nossa Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos hoje encerrar o Evangelho de João. Nós chegamos ao fim desse Evangelho. Não sei se você sabe, mas a Bíblia é o livro mais lido do mundo e o Evangelho de João é o livro mais lido da Bíblia. Esse Evangelho tão precioso, que nos ensinou tanto ao longo desse tempo. E meu coração se enche de gratidão a Deus, irmãos, porque hoje nós concluímos mais um livro que nós traçamos essa meta e essa proposta de estudar cada versículo, cada capítulo, e pela graça de Deus, hoje nós completamos mais um livro. Diz assim a palavra de Deus, João, capítulo 21, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Verso 22, respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença nessa manhã, e pedimos ao Senhor graça para meditarmos na Tua palavra. Enquanto nós estivermos aqui meditando no texto, refletindo na Tua palavra, eu peço que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Senhor passeie em nosso meio, abrindo o entendimento, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós nessa manhã. Fala conosco, porque nós viemos aqui para ouvir a Tua voz e aprender do Senhor. Faça isso, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, como eu disse aqui com o capítulo 21, João ele está encerrando o seu evangelho. O capítulo 21 ele é interessante porque ele é como que um pós-crédito. Ele é um adendo, ele é um acréscimo que João faz no seu evangelho, porque quando você olha o finalzinho do capítulo 20, João ele dá um tom de conclusão para o evangelho. Lá nos últimos versículos, no último versículo do capítulo 20, os dois últimos versículos, João disse assim: Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Aqui parece uma conclusão, não é? João já estava encerrando a sua mensagem. Ele contou o ministério de Jesus, ele contou os milagres, ele contou sobre tudo que Jesus fez e falou, ele contou sobre a morte de Jesus, a sua ressurreição, a aparição aos discípulos. Então o evangelho estava meio que encerrado ali. Mas era necessário ainda contar uma história. João não podia encerrar o evangelho sem contar uma história que ficou pendente. Uma história que ficou faltando uma explicação. É a história de Pedro. Porque, irmãos, se não fosse o capítulo 21 de João, eu e você
ficaríamos bem desconfiados de Pedro, não é verdade? Imagine você, sem o capítulo 21, você pega para ler uma carta de Pedro. Uai, Pedro, aí não, né? Você estava negando outro dia mesmo, você que era todo o mais forte, o mais valente, daqui a pouco você negou, você abandonou, você colocou tudo a perder e agora está escrevendo cartas. Não, Pedro, não é bem assim que funciona. A gente ficaria desconfiado. A gente ficaria desconfiado ao ler o livro de Atos, a gente vê Pedro continua na liderança da igreja, mas espera aí, Pedro não é o que negou? Não é o que abandonou? Então, a gente precisava saber o que aconteceu com Pedro. E é isso que João faz no capítulo 21. Ele acrescenta um capítulo no seu evangelho para nos contar a história desse personagem tão importante que é Pedro. E ao contar a história de Pedro, ao contar aquilo que aconteceu com Pedro, ao contar sobre a restauração de Pedro, Jesus está ensinando muitas coisas para mim e para você também. Porque ao contar esse capítulo 21, eu e você aprendemos, meus irmãos, de forma tão poderosa. Para quem é o Evangelho? Para quem é o Evangelho? A quem é destinado o Evangelho? Quem é que pode ser um seguidor de Jesus? Quem é que Jesus aceita como seu seguidor? Quem pode ser um discípulo de Jesus? O capítulo 21, ele nos ensina exatamente isso. Porque, meus irmãos, eu e você temos mania de achar que ser discípulo de Jesus é apenas para supercrente. Nós achamos que ser discípulo de Jesus é coisa de crente que anda de vento em popa, que ora, que lê a Bíblia, que atua no ministério, que cuida da família, que faz e acontece. Esses são os discípulos de Jesus, aqueles supercrentes, pessoas que não erram, pessoas que não pecam. Nós temos a mania de achar que para ser discípulo de Jesus, nós temos que ser assim, irrepreensíveis, puros, impecáveis. Mas no capítulo 21, nós descobrimos que o Evangelho é para Pedro também. O Evangelho é para quem é fraco, é para quem peca, para quem erra. Discípulo de Jesus é também aquele que não é tão forte como Pedro dizia que era. No capítulo 21 nós vemos que Jesus não apenas perdoa Pedro, mas ele restaura a vida e o ministério de Pedro. Ele diz para Pedro: eu te aceito, Pedro, eu ainda te aceito, eu ainda te quero. Você pode ser meu discípulo. E se ele fez isso com Pedro, ele pode fazer isso comigo, ele pode fazer isso com você também. Porque, meus irmãos, Pedro somos nós. Nós somos Pedro. É interessante como que nós parecemos com Pedro, talvez mais do que com qualquer outro. Porque assim como Pedro, eu e você temos a capacidade de fazer declarações tão profundas, vindas de uma revelação do céu, quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para no momento seguinte, se deixar ser usado pelo diabo para tentar tirar Jesus da cruz. Não, o Senhor não vai morrer não. A ponto de Jesus ter que dizer para ele: arreda Satanás. Eu e você, assim como Pedro, temos a capacidade de tomar atos de fé tão poderosos, andando sobre as águas, os discípulos todos no barco, mas Pedro foi o único que desceu. Nós também somos capazes de nos lançar, de confiar, de entregar nossa vida ao Senhor, numa fé impressionante, para no momento seguinte, olhar para o vento, olhar para as ondas, ficar com medo e começar a afundar. Eu e você, assim como Pedro, somos capazes de fazer declarações ousadas: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Senhor, eu estou pronto para ir contigo, para a prisão ou para a morte. Mas na primeira oportunidade, quando ele se deparou com a moça da recepção que abriu a porta para ele entrar, ele negou que conhecia o Senhor.
Eu e você, meus irmãos, somos Pedro. A nossa fé, ela vai do ponto alto ao ponto baixo. Mas o evangelho é para Pedro. Pedro pode ser um discípulo de Jesus. E se o capítulo 21 me ensina que Pedro pode ser um discípulo, eu também posso. Você também pode. E é isso que nós vamos ver. É isso que o texto ensina. Eu coloquei aqui uma frase, pode colocar na tela para mim, uma frase que resume toda a parte final do capítulo 21 de João. E é essa frase que resume o capítulo que nós vamos estudar nessa manhã. Está escrito ali na sua tela: o discípulo de Jesus é o pecador perdoado e restaurado, que nega a si mesmo e vive para a glória de Deus. Quem é o discípulo de Jesus? É esse aí. É o pecador perdoado, que nega a si mesmo e vive para a glória de Deus. É isso que nós vamos conversar nessa manhã. Existem 3 partes nessa frase, e à medida que eu for falando aqui, nós vamos meditar a partir do texto, a partir do versículo 15, nós vamos ver quem pode ser um discípulo de Jesus. Eu acho que o retorno aqui está um pouquinho alto, você abaixa um pouquinho para mim? Em primeiro lugar, então, meus irmãos, a primeira parte, o discípulo de Jesus é o pecador perdoado e restaurado. Esse é o discípulo de Jesus. Quando Jesus restaura Pedro, como nós vimos acontecer aqui no capítulo 21, Jesus está quebrando em mim e em você um conceito que todos nós carregamos em algum momento. Em algum momento da nossa vida, todos nós temos um pensamento que Jesus está derrubando aqui ao restaurar Pedro. É o pensamento, é a ideia de que para ser discípulo de Jesus, eu tenho que ser perfeito. Todos nós, meus irmãos, em algum momento acreditamos nisso, que para ser seguidor de Jesus, para ser discípulo de Jesus, a minha vida tem que ser perfeita. Eu tenho que ser super crente. Aliás, todas as pessoas do mundo pensam dessa forma, porque todas as religiões ensinam exatamente isso. Todas as religiões ensinam que para você ser um discípulo, para você ser um seguidor, para você ser aceito, você tem que fazer, você tem que alcançar. Existem metas dificílimas para alcançar, mas você precisa bater essas metas, porque quando você conseguir chegar nessa perfeição, aí sim você é um discípulo, aí sim você é um bom seguidor daquela religião. E nós, tantas vezes começamos a nossa caminhada cristã com esse pensamento, com esse sentimento. A gente acha que para ser discípulo de Jesus eu tenho que ser super crente, que Jesus só vai me aceitar como seu discípulo se eu for aquele cara irrepreensível. Então eu tenho que orar tantas horas por dia, eu tenho que fazer jejum tantas vezes por semana, eu tenho que ler tantos capítulos da Bíblia todos os dias, eu tenho que me envolver em tantos ministérios, eu tenho que ser assim, eu não posso pecar. E a gente corre atrás disso, especialmente quando somos novos na fé. Mas durante o processo, durante a caminhada, durante esse tempo em que nós estamos tentando ser os super crentes, como Pedro, você se lembra de Pedro? Ele era o valente, ele era o corajoso, ele não tinha medo de nada. O super crente queria alcançar tudo na força do seu braço. Mas durante a caminhada, nós nos descobrimos fracos. Durante essa caminhada, a gente descobre que a gente não é tão bom assim. Durante a caminhada, a gente percebe que é tão difícil manter uma vida de oração. Durante a caminhada, a gente percebe que, às vezes, ter constância na leitura bíblica é um desafio tão grande. Durante a caminhada, a gente percebe que eu tenho tanta dificuldade para perdoar aqueles que me ofendem e aqueles que me fazem mal. E no momento que a gente descobre que a gente é fraco, no momento que a gente descobre que a gente tem falhas, que a gente não é super crente, que a gente está longe de alcançar aquela perfeição que a gente achava que tinha, quando a gente se descobre fraco, a gente se considera também, a gente se sente desqualificado para o ministério. Assim como Pedro se sentia desqualificado para o ministério aqui. Pedro, como nós,
Começou na força do braço. Eu consigo, eu vou até o fim, porque eu sou forte, eu dou conta, os outros eu não sei, mas eu sou forte, eu vou fazer, eu sou crente, eu sou um discípulo de Jesus. Mas em algum momento, quando você olha para você e fala assim, eu não sou nada daquilo que eu achava, eu não sou super crente, a gente começa a se achar desqualificado, eu não posso mais, eu não sou um discípulo, Jesus não vai me aceitar, eu não consigo manter a constância na oração, eu não consigo manter a constância na leitura bíblica, eu não consigo fazer aquilo que eu precisava fazer para ser crente, para ser discípulo. Você consegue imaginar a cabeça de Pedro aqui nesse momento? Na semana passada o pastor Silvio pregou sobre a primeira parte do capítulo 21. Jesus disse para eles, vão para Galiléia, lá vocês vão me encontrar. Quando chega lá, o que Pedro faz? Eu vou pescar. Pedro não disse, vamos pescar. Pedro disse, eu vou pescar. O que Pedro estava dizendo ali, nós vimos na semana passada? Eu não sou mais discípulo. Eu errei, eu sou fraco, não é para mim, o evangelho não é para mim, ser discípulo não é para mim, eu vou voltar para a minha vida antiga. Porque o que eu sei fazer é pescar. Jesus falou que era para eu parar de pescar peixe e pescar homens, mas eu vou voltar a pescar peixe, porque eu fui desqualificado para o ministério. Eu não posso ser considerado um discípulo. Esse é Pedro. Esses somos nós. Meus irmãos, eu já vi isso acontecer centenas de vezes. Centenas de vezes eu já encontrei sentado no banco da igreja, irmãos, que um dia se decepcionaram e nunca mais tiveram força para recomeçar. Se decepcionaram, não com o pastor, não com o líder de célula, se decepcionaram com eles mesmos. Porque perceberam que são fracos, que erraram no processo, que começaram bem, que começaram fazendo tudo de acordo, mas em algum momento negaram Jesus, tiveram vergonha do evangelho, não cumpriram os requisitos, caíram de alguma forma e se decepcionaram. E por isso se sentem desqualificados para o ministério. Mas, irmãos, o que nós aprendemos aqui, com a história da restauração de Pedro, é que a fé cristã não é assim. A fé cristã, meus irmãos, ela é diferente. Para ser um discípulo de Jesus, você não tem que ser o mais forte, o impecável, o mais santo, aquele que faz e aquele que acontece. Na fé cristã, nós não somos aceitos pelo tanto que nós somos fortes, nós somos aceitos apesar de sermos fracos. Essa é a diferença, é isso que João está nos ensinando aqui, é por isso que ele escreve essa parte final, para ensinar para mim e para você. Um evangelho da graça. Não é pelo tanto que você faz, você não se torna um discípulo de Jesus se você conseguir cumprir metas maravilhosas. Você se torna um discípulo de Jesus porque Ele acolhe você com suas falhas e com suas fraquezas. Porque Jesus acolheu Pedro. E aqui, na parte final do capítulo 21, no texto que nós lemos, a partir do versículo 15, é isso que Jesus está fazendo com Pedro. Jesus está ensinando isso para Pedro. Ele está mostrando para Pedro que o evangelho não é para super-homem, super-mulher. O evangelho é para pecadores, perdoados e restaurados pela graça de Deus. É isso que ele está ensinando para Pedro. E eu creio que é isso que ele quer ensinar para nós também. Jesus começa então perguntando para Pedro no versículo 15. Depois de comerem, o pastor Silvio falou semana passada, se você não ouviu a mensagem, ouça no podcast ou no YouTube, meus irmãos, porque de forma tão bonita o pastor Silvio explicou para nós, Jesus, primeiro ele serve a mesa para aqueles pecadores. Ele não aponta o dedo, não é? Ele não traz um juízo ali sobre eles, mas ele acolhe. Então o texto segue no versículo 15 dizendo, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Jesus vai perguntar para Pedro, nessa passagem que todos nós conhecemos tão bem, ele pergunta 3 vezes. É claro que aqui é uma referência direta às 3 vezes que Pedro o negou. Pedro caiu 3 vezes.
Não foi uma negativa em 3 formas. Pedro negou 3 vezes para 3 grupos de pessoas diferentes. Portanto, Jesus está intencionalmente restaurando Pedro, por isso ele pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro o ama. Só que aqui, meus irmãos, em português a gente tem um problema. Porque em grego nós temos algumas palavras que vão falar sobre o amor. A palavra amor em grego, existem algumas palavras que falam de amor. Então, nós temos, por exemplo, a palavra ágape, que é o amor, é um amor mais forte, é um amor mais puro, é um amor mais intenso, um amor incondicional, o amor que perdoa 70 vezes 7, é um amor mais sublime, a forma mais forte de amor é o amor ágape, é a palavra ágape. Existe também uma outra forma de amor, que é a palavra filéu. Filéu é o amor entre amigos, é uma forma inferior de amor, não é aquele amor tão forte, aquele amor tão consistente, é um amor um nível abaixo, vamos dizer assim, é o amor filéu, é o amor de um amigo pelo outro amigo. Existe ainda uma outra palavra, a palavra eros, que é o amor de um homem pela mulher. Então, no grego tem várias palavras para falar de amor. Em português a gente só tem uma, amor. É por isso que a gente fala assim, eu amo ar-condicionado. Eu amo a cadeira nova da igreja. Eu amo assistir jogo de futebol. Eu amo o meu cachorro. E com a mesma cara lavada, a gente vira para a esposa e fala assim, eu amo você. Nós temos um problema, irmãos, na nossa língua. Eu precisava de outras palavras, porque ficou esquisito esse negócio. Mas para nós só tem a palavra amor. Então aqui, a nossa tradução, ela vai perguntar 3 vezes, tu me amas. Mas Jesus e Pedro, eles estão usando palavras diferentes. E eu vou explicar isso para você. No versículo 15, Jesus pergunta para Pedro assim, Simão, filho de João, você me ágape mais do que estes? Você tem mesmo, Simão, filho de João, esse amor tão incondicional, maior do que de todos esses? Lembra? Jesus está lembrando Pedro do dia que ele disse, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Então Jesus está perguntando, Pedro, o seu amor é tão forte, é esse amor ágape, maior do que o de todos os outros? A essa pergunta Pedro responde, Senhor, o Senhor sabe que eu te filéu. Pedro está dizendo para Jesus assim, o Senhor sabe que o meu amor não é ágape, o meu amor é filéu. Eu gosto muito do Senhor, mas o meu amor não é aquilo tudo que eu dizia que era. Verso 16, pela segunda vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Jesus de novo usa a palavra ágape e ele diz para Pedro, Simão, filho de João, você me ágape? Aqui Jesus não está mais perguntando se ele ama mais do que os outros. A NVI, a versão que eu usei, ela tenta fazer essa diferença entre ágape e filéu, ela coloca a palavra realmente, para ver se ela ajuda, né, no português. Você realmente me ama? Jesus então pergunta, você me ama? Pedro, o seu amor, não estou falando mais dos outros, mas de você agora, Pedro, o seu amor é mesmo esse amor tão forte, Pedro, que você dizia ter? Você tem mesmo esse amor tão gigante, tão incondicional, capaz de ir comigo para a prisão e para a morte? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aqui Pedro usa a palavra filéu. Senhor, sim, eu te amo, mas eu te amo com o amor filéu. Não é o amor ágape. Não é esse amor tão grande. Não é aquele amor que eu dizia ter, Jesus. Eu gosto demais do Senhor, mas meu amor é fraco, é limitado. Eu não posso dizer que eu tenho amor ágape pelo Senhor. Pela terceira vez, versículo 17, pela terceira vez ele lhe diz, Simão, filho de João, você me ama? Agora, dessa vez, Jesus usa a palavra filéu. Ele usa a mesma palavra que Pedro respondeu. E ele diz, Simão, filho de João, então o seu amor é um amor filéu? Pedro entristeceu-se e respondeu, o Senhor sabe todas as coisas e sabes que eu te amo com um amor filéu. Eu gosto do Senhor. O Senhor é muito precioso para mim, mas é só. Meu amor não é como eu dizia que era.
Meus irmãos, nessa conversa de Jesus com Pedro, Pedro foi quebrado. Jesus está quebrando Pedro. Jesus não pergunta para Pedro porque Jesus queria saber qual era o amor de Pedro. Jesus sabia desde o começo, ele já tinha advertido Pedro: Pedro, você vai me negar, o seu amor não é isso tudo, Pedro. Jesus sabia, mas ele queria que Pedro reconhecesse a sua falha. Jesus queria que Pedro reconhecesse que ele não tinha aquele amor tão grande, que ele não era o supercrente, que ele não ia conseguir na força do braço, que ele é limitado. É isso que Jesus está tentando tirar de Pedro aqui, que Pedro reconhece Jesus. Eu só gosto muito do Senhor. Eu não sou quem eu achava que eu era. Mas qual é a resposta de Jesus para as 3 vezes que Pedro reconhece a falha do seu amor? Jesus não diz para Pedro assim: ok, Pedro, uma vez que você reconheceu então que você não é o supercrente, então você pode se retirar, eu vou continuar aqui com os outros. Pedro, então você está oficialmente desqualificado, você mesmo reconhece que não dá para você, Pedro. Não foi isso que Jesus diz para Pedro. Mas em todas as vezes que Pedro reconhece a falha do seu amor, as fraquezas do seu coração, Jesus diz para Pedro: é isso, Pedro. Agora você entendeu, agora você está pronto, eu te recebo, Pedro, vamos de novo, vamos começar de novo, você pode fazer parte do time, você pode ser meu discípulo, apacenta as minhas ovelhas. Porque você reconheceu, Pedro, a sua fraqueza, porque você reconheceu a sua limitação, porque agora você entendeu que não é na força do seu braço, Pedro. Pode vir, Pedro, agora está tudo certo, a gente vai recomeçar, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. O que Jesus está dizendo para Pedro, e Ele está dizendo para mim e para você: apesar de você ser falho, apesar das suas fraquezas, eu amo você, e o meu amor te qualifica a ser meu discípulo. Não é o que você faz, não é a sua força, não é a sua habilidade, não é a sua valentia, é o meu amor que faz você se tornar um discípulo. Por isso que eu coloquei ali na tela: o discípulo de Jesus é um pecador que foi perdoado e restaurado. Esse é chamado para ser discípulo de Jesus. Você não precisa ser o super-homem, o super-crente para ser aceito por Ele, não. O que faz de mim, de você e de Pedro merecedores de sermos chamados discípulos de Jesus é o amor dele por nós. Jesus está dizendo para Pedro então: Pedro, agora que você entendeu, nós podemos começar de novo. Vamos recomeçar, Pedro. Então Jesus vai e diz para Pedro, mesmo que ele disse lá atrás, no início do ministério, 3 anos antes: siga-me. Jesus diz de novo, meus irmãos, Jesus reconstruiu toda a cena. Jesus manda eles para Galiléia, o mesmo lugar onde tudo começou. Jesus está começando de novo com Pedro. Tanto é verdade, meus irmãos, que tem um detalhe aqui que não pode passar batido por mim e por você. Olha como que Jesus está chamando Pedro nessa conversa: Simão, filho de João. Você se lembra que Jesus mudou o nome de Simão, filho de João, para Cefas, para Pedro. João capítulo 1, verso 42. O texto diz assim: e o levou a Jesus. André levou Pedro a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Mas agora, porque está tudo começando de novo, Jesus está chamando Pedro pelo nome dele antigo: João, filho de João. Agora, Pedro, agora a gente vai recomeçar. Agora você entendeu a graça, agora você entendeu o evangelho, agora você entendeu que é na minha força, que é pela minha misericórdia, que é pelo meu amor, Simão, filho de João. Agora sim, o ministério pode começar. Meus irmãos, quando nós entendemos e reconhecemos que ser um discípulo de Jesus é algo que nós recebemos pela graça, aí nós estamos prontos para começar. Se você é alguém que está caminhando na força do seu braço, está achando que ser um discípulo, que ser aceito por Jesus depende da sua força, das suas habilidades,
Jesus tem suas maneiras de ensinar, de tratar o nosso coração. Ele vai fazer isso com você, porque eu e você precisamos entender que nós não somos fortes, nós não somos tão valentes, nós não somos tão corajosos. Se não fosse a graça do Senhor, não fosse o amor do Senhor, nenhum de nós jamais mereceria receber o seu amor e o seu perdão. Mas Ele fez isso de graça por cada um de nós e por Pedro. Não é, meus irmãos, que Jesus, ele se conforme com o nosso estado. Não é que Jesus não importe que você não consiga orar, que Jesus não importe que você não consiga ler a Bíblia. Não é que isso para Jesus seja indiferente, não. Ele quer que você cresça na fé, Ele quer que você ore com entusiasmo, com alegria, que você gaste tempo diariamente com a sua Bíblia, meditando na palavra. Ele quer ver você crescendo, se envolvendo nos ministérios. Mas eu e você precisamos entender que nós só vamos conseguir fazer isso pela graça, pelo Espírito Santo, pela misericórdia dEle, porque não é na força do nosso braço que nós vamos conseguir. Pedro agora pode pastorear as ovelhas de Jesus. Pastoreie as minhas ovelhas, alimente as minhas ovelhas, pastoreie os meus cordeiros. Pedro agora pode fazer isso, porque agora ele entendeu a graça. E isso Jesus está dizendo, não apenas para Pedro, mas para mim e para você também. No momento que você entender que é pela graça, no momento que você entender que é pela misericórdia de Deus, que não é na sua força, vá cuidar de outros, vá cuidar das ovelhas que estão tentando conquistar tudo na força do braço. Vá ensinar a graça. Se você entendeu a graça, vá cuidar das pessoas que precisam entender também essa mensagem. O discípulo de Jesus, portanto, é um pecador que foi perdoado e restaurado pela graça de Jesus. Mas o texto nos ensina também, em segundo lugar, que além de um pecador que foi perdoado e restaurado pela graça, o discípulo de Jesus é aquele que nega a si mesmo. Versículo 18 diz assim: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus está dizendo a Pedro aqui que ele seria martirizado. Essa expressão que Jesus usa, estenderá as mãos, era uma clara referência no mundo antigo para a morte de crucificação. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo para todos, para Pedro entender e para todos que ouvissem. Jesus está dizendo abertamente para Pedro: Pedro, quando você for velho, você vai me glorificar, sendo martirizado, morrendo por causa do Evangelho. Nós sabemos disso também pelo versículo 19, que João diz: Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Muito provavelmente, quando João escreve seu Evangelho, isso já aconteceu. Pedro já havia morrido, e diz a história, existem algumas fontes históricas, embora sejam poucas, mas dizem que Pedro não só foi crucificado, mas que ele teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não achou que ele era digno de ter a mesma morte do seu Senhor. Então Pedro, alguns anos depois dessa conversa, ele foi martirizado, crucificado, de cabeça para baixo. Mas o que nós vemos aqui, meus irmãos, é que o chamado do Evangelho é para uma vida de sacrifício. A chamada do Evangelho é para uma vida de renúncia. Jesus disse em Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Tomar diariamente a sua cruz era uma imagem comum que eles viam naquela época, em que as pessoas estavam passando na cidade, levando a sua cruz ao caminho da execução. Os bandidos eram obrigados, Jesus fez isso, não é? Os condenados eram obrigados a carregar a cruz e ir até a execução. E quando alguém passava carregando a cruz, as pessoas olhavam para ele e diziam: morreu. Já morreu. Tome diariamente a sua cruz. As pessoas olham para nós e dizem: morreu. Porque está carregando a cruz, está indo na direção da sua execução. E o discípulo de Jesus é exatamente esse, chamado a renunciar, a sacrificar, a morrer para si mesmo,
tudo por causa dele. Mas por que é assim? Será que Jesus pensa assim, eu morri por vocês, agora vocês vão ter que abrir mão de alguma coisa também? Será que Jesus pensa, eu sofri demais por sua causa, agora eu quero que você sofra um pouquinho também, então abre mão dos seus sonhos, abre mão dos seus planos, eu quero que você sofra um pouquinho? Será que é isso? Claro que não. Vamos entender aqui, vamos lembrar algumas coisas. Qual que é a essência do pecado? Pecado, meus irmãos, não é descumprir uma lista de proibição. Pecado não é uma lista que Deus nos deu. Não faça, não faça, não faça, não faça. E se você fizer, você pecou. Não é isso. Pecado é o desejo de ser independente. Pecado é o desejo de ser autônomo. Pecado é o desejo de conduzir a própria história, de escrever a própria história, de conduzir a própria história. Eu cuido da minha vida, eu decido. Eu não quero me submeter a Deus, eu quero ter o controle da minha vida. Isso é pecado. Essa desobediência, essa insubmissão. Porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para viver um relacionamento de obediência e submissão a Ele. Foi assim o plano de Deus. Ali estaria a nossa segurança, ali estaria a nossa vida, debaixo da submissão e da obediência a Deus. Acontece, irmãos, que Deus não queria se relacionar com robôs, que o servissem e que o obedecessem por falta de opção. Então Deus deu ao homem o direito de escolher amá-lo, inclusive o direito de escolher não amá-lo. Porque o amor, por definição, ele tem que ser dado. Ele não pode ser imposto. Então o homem, ele tinha o direito, e Deus deu ao homem o direito, por isso havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, para que o homem pudesse escolher. Inclusive, não se submeter. E qual foi a escolha? Foi a escolha pela não submissão. Mas acontece, irmãos, que uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós somos regenerados, uma vez que nós nascemos de novo, Jesus nos dá novamente a oportunidade de submeter a Ele, de voltar ao plano original de Deus, de voltar para a vida que Deus tem para cada um de nós. Ele tem essa vida que é para ser vivida debaixo da submissão, debaixo do cuidado, debaixo da obediência a Deus. Por isso, eu e você, como cristãos, somos chamados à submissão, a abrir mão dos seus sonhos e viver os sonhos dele, a abrir mão das suas vontades, a negar você mesmo e viver para ele. Porque esse é o plano de Deus, desde o início para o homem. Jesus nos chama, meus irmãos, a abrir mão de tudo para viver a vida dele. Porque só nesse lugar existe vida, só nesse lugar existe paz, só nesse lugar existe esperança, alegria, segurança. É na submissão a Ele. Fica mais fácil entender isso quando você entende que os seus desejos e as suas vontades foram completamente contaminados pelo pecado. Jesus está dizendo, não siga os seus sonhos, não siga os seus caminhos, porque vai dar errado. Você foi inclinado para o mal, os seus desejos são ruins, por melhores que sejam as suas ideias, confia nele, abra mão, confia em Jesus e anda com ele. Esse é o chamado do cristão. Se na sua história, meu irmão, você ainda não aprendeu que do seu jeito não dá certo, você ainda tem muito que aprender. Porque quando nós olhamos para a nossa caminhada, é sempre assim. Aquilo que nós fazemos confiando no Senhor vai dar certo, meu irmão, vai dar certo. Ele sabe o que faz, mas quando a gente resolve ajudar, quando a gente resolve participar, quando a gente resolve fazer do nosso jeito, vai dar errado. Por isso Jesus nos chama para uma vida de sacrifício. Viva pelo Evangelho. Submeta-se a Ele. Abra mão dos seus sonhos, renuncie, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. É interessante não, é trágico, que hoje em dia, meus irmãos, os pregadores da internet estão pregando exatamente o contrário. Irmãos, eu não tenho nada contra quem prega na internet. A internet é uma bênção e tem que ser usada. Mas tem uma turma aí, meus irmãos, que não está nem um pouco interessada em ensinar para você o Evangelho. Tem uma turma aí que só está interessada em ganhar a sua curtida e a sua visualização, porque eles querem ficar famosos e ricos com o seu like. Então eles vão falar para você na internet apenas aquilo que sua carne quer ouvir. Cuidado.
Cuidado, porque quando você espreme a mensagem desses pregadores, só sai o seguinte: Deus vai realizar os seus sonhos, Deus vai cumprir os desejos do seu coração, Deus vai honrar você, você está passando um momento difícil, às vezes a pessoa avacalhou a vida toda por causa do pecado. Deus está vendo a sua situação e Ele vai te dar vitória, Ele vai te honrar. Nunca vi um desses pregadores pregar arrependimento, pregar cruz, pregar renúncia, pregar abrir mão de si mesmo. Essa é a mensagem do Evangelho, meus irmãos. Abra mão, renuncie, negue-se a si mesmo, confie nele, viva a vida de Deus para você, e não a sua, não a que você estabeleceu. Jesus chamou Pedro para o sacrifício, para abrir mão, para literalmente morrer por causa de Jesus. Provavelmente, irmãos, você não vai ser martirizado. Provavelmente você não vai morrer pelo Evangelho. A não ser que você tenha um chamado missionário, eu não sei o que Jesus tem para você. Mas eu creio, e posso falar para a maioria, que a maioria de nós não será morto por causa do Evangelho. Mas todos nós aqui somos chamados para sacrificar e abrir mão da nossa vida por causa do Evangelho. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 1, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Uma vez eu vi, meus irmãos, eu pesquisei esses dias na internet para ver se eu achava o nome desse missionário, eu não achei. Então eu não vou citar quem é, porque eu não encontrei e eu não lembro. Mas eu li uma vez a frase de um missionário, que ele foi martirizado. E ele dizia assim: morrer por Jesus é fácil. Leva apenas 1 ou 2 minutos. O difícil é viver por Ele, porque isso leva uma vida inteira. Eu e você temos esse chamado de vivermos como um sacrifício vivo, abrindo mão, renunciando, tomando diariamente a nossa cruz e seguindo Jesus. Porque esse é o chamado do cristão. O discípulo de Jesus, então, é o pecador perdoado e restaurado, que nega a si mesmo. Esse é o discípulo de Jesus. Mas existe ainda uma terceira e última característica. O discípulo é aquele que foi perdoado, restaurado, que nega a si mesmo e que vive para a glória de Deus. Mais uma vez, o versículo 19 diz assim: Jesus disse isso, a morte de Pedro, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Meus irmãos, tudo que foi feito, tudo que existe, foi feito para a glória de Deus. Nós cantamos aqui nessa manhã, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Deixa eu brigar com os pregadores da internet de novo. Eles vão dizer para você que você é o centro, que o universo gira em torno de você, que você é tão lindo que Jesus fez tudo para você. Mas deixa eu te contar uma coisa, não é para você, nunca foi para você, nunca foi por sua causa, foi sempre para a glória de Deus. O que Deus nos dá, meus irmãos, é o privilégio de contemplar e de desfrutar da sua glória, mas o foco não é você, você é coadjuvante dessa história. Jesus é o centro, a glória dele é o centro. Sabe por que Jesus salvou você? Não é porque você é uma pessoa irresistível. Não é porque você é lindo e ele não conseguiu ficar longe de você, não. Efésios, coloca para mim na tela, Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Por que Jesus te salvou? Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ele salvou você para a glória dele, para exaltar o nome dele. Foi por isso que ele te salvou. Sabe por que ele criou você? Isaías capítulo 43. Isaías 43, versículo 6. Ele criou você para o louvor da sua glória. Verso 6.
Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Você foi criado para a glória dele, para louvar o nome dele, para glorificar o nome dele. Sabe por que um dia ele virá te buscar? Sabe por que um dia Jesus vem para buscar a sua igreja? 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. 2 Tessalonicenses 1, versículo 8. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Ele te criou para a glória dele. Ele te salvou para a glória dele. Um dia ele virá nos buscar para a glória dele. É tudo para a glória dele, meus irmãos. Não é nada para nós. É a glória dele, é a razão de estarmos aqui, é a razão de existirmos, é a razão de sermos salvos, é a razão pela qual ele fez tudo isso por nós, para que o nome dele fosse glorificado. Romanos 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Meus irmãos, o maior privilégio que uma pessoa pode receber é a bênção e a graça de usar a sua vida para a glória de Deus. Nada mais importa nessa vida do que isso. Esse é o privilégio, esse é o presente que Deus te dá, que você possa glorificar a Deus. Mesmo sendo um ser tão pequeno, tão falho, tão fraco, Jesus dá a mim e a você o privilégio de glorificar o nome dEle. Nada é mais sublime do que isso. Essa tem que ser a paixão do nosso coração. Esse tem que ser o fogo do nosso coração, glorificar o nome dEle. E se você abriu mão da sua vida, se você negou a si mesmo, se você entregou a sua vida a Jesus, Ele vai te dar esse privilégio. Ele vai te dar o privilégio de ser usado para a glória de Deus. A sua história vai glorificar a Deus. A sua vida, a sua caminhada, Ele vai te usar para a glória dEle. Mas como que Ele vai fazer isso? De que maneira que Ele vai te usar para a glória dEle? Ele vai fazer isso da maneira que Ele quiser. Não é da maneira que você quer. Porque você entregou sua vida a Jesus. Sua vida pertence a Ele. Então Ele vai ser glorificado em você da maneira que Ele quiser. Vamos ler de novo os versos 19 a 22. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Esse era aquele que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Cada um de nós, meus irmãos, tem uma história. Cada um de nós tem uma maneira específica pela qual Deus vai ser glorificado na nossa vida. Não cabe a você escolher. E não cabe a você ficar perguntando da vida do outro. Pedro está no processo, né, irmãos? Jesus acabou de falar para ele, Pedro, você vai me glorificar, porque você vai ser martirizado, você vai morrer numa cruz. Primeira coisa que ele fala é o quê? E ele? Ele vai morrer também? Como é que vai ser com ele? Nós também estamos no processo, né, irmão? Somos Pedro. Não se preocupe com a maneira como Deus vai glorificar o outro, porque cada um de nós vai ser usado por Deus de uma maneira que Deus vai escolher para a glória dele. Pedro glorificou a Deus morrendo numa cruz. Já falei sobre isso aqui com vocês. Dos 12
apóstolos. Judas se matou, João foi exilado, vou falar de João. Os outros 10, todos foram martirizados. E todos, diante da morte, foi dito para eles: nega e volta para sua família. Nega e volta para sua casa. Nega e conduz a sua vida. Todos eles responderam da mesma forma: eu não posso negar, porque eu sei que ele está vivo. Pedro glorificou a Deus, porque dessa vez, Jesus está garantindo para Pedro: dessa vez, Pedro, você não vai negar, você vai até o fim. Você me negou uma vez, Pedro, mas agora que você entendeu, Pedro, eu estou assegurando a você que quando vier o momento de novo, Pedro, você não vai negar. Você será fiel, Pedro, você vai me glorificar, entregando a sua vida por causa do Evangelho. Já João morreu velhinho, em paz, na cidade de Éfeso. João glorificou a Deus, sendo usado por Deus para pregar essa mensagem, para contar o Evangelho, para contar aquilo que ele viu e experimentou para muitas e muitas pessoas de várias gerações. Bem velhinho, na cidade de Éfeso, João morre, em paz. Deus foi glorificado em Pedro. Deus foi glorificado em João. Como Deus vai ser glorificado na sua história, eu não sei. Eu não sei nem como ele vai ser glorificado na minha. Mas se nós entregamos a vida a Ele, Ele vai nos usar para a glória dEle. Por isso, meus irmãos, se Deus te der bênçãos, se Deus te der prosperidade, se Deus te der paz, se Deus te der bênção sem medida, glorifique a Ele. Seja uma pessoa simples, seja uma pessoa humilde. Pregue o Evangelho, use os seus recursos, use as suas bênçãos para abençoar outras pessoas. Glorifique a Deus através da paz e da prosperidade que Ele te der. Mas se Ele te der lutas e tribulações, glorifique a Deus da mesma maneira. Glorifique a Deus sendo fiel, glorifique a Deus sendo perseverante, glorifique a Deus exaltando o nome dEle no meio da tristeza, no meio da dor, no meio da enfermidade. Não importa o que Ele te dê para fazer, entenda isso. Ele quer que você glorifique o nome dEle. Esse é o privilégio que Ele te dá. Passando por momentos maravilhosos ou passando por tribulações terríveis, glorifique o nome dEle. Esse é o chamado do cristão, viva para a glória dele. Por isso que o discípulo é aquele pecador perdoado e restaurado que nega a si mesmo e vive para a glória de Deus. O que Deus espera, meus irmãos, de nós é apenas uma coisa: que nós sejamos encontrados fiéis, que nós sejamos encontrados firmes, seguindo ao Senhor. Por isso ele disse isso para Pedro. Por isso ele falou no final: se eu quiser que, verso 22, respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volto, o que importa para você? Quanto a você, siga-me. Se tudo correr bem, siga Jesus. Fique firme com Ele, ande perto dEle, siga a palavra. Se tudo correr mal, se tudo parecer confuso, se tudo ficar turbulento, siga Jesus. Quanto a você, siga-me. É o que Jesus está dizendo, porque é esse o chamado do cristão. Não importa o que aconteça, não importa o que Deus permita que você passe, em toda e qualquer circunstância, fique firme na palavra, fique firme com o Senhor, continue servindo ao Senhor. Até que quando chegar, meus irmãos, o dia do nosso último suspiro, a gente possa com ousadia dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Esse é o chamado de todo cristão. Siga-me. A sua responsabilidade, a minha responsabilidade, a responsabilidade de Pedro é essa: aconteça o que acontecer, nunca se afaste do Senhor. O resto, Ele vai cuidar. Discípulo de Jesus, então, é o pecador, perdoado e restaurado, que nega a si mesmo e vive para a glória de Deus. É assim que João termina o seu evangelho. É por isso que ele precisava escrever o capítulo 21. Para que a gente soubesse que se ele fez com Pedro, ele faz comigo e com você também. Ele segue então, para finalizar, ele diz,
verso 23, foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? João escreve esse versículo aqui, irmãos, porque surgiu esse rumor, então, naquela época, né, de que João não morreria até a volta de Jesus. E aquilo poderia ser um problema para o Evangelho, porque João estava envelhecendo e, ao que tudo indica, ele morreu pouco depois de escrever o Evangelho, ele escreve já bem velho. E se ele morre e Jesus não volta, né, como de fato aconteceu, os inimigos teriam um prato cheio para poder acusar, falar que, talvez que Jesus errou, enfim. Então, João ele faz questão de escrever isso por esse motivo, né, para que as pessoas entendessem, porque existia esse rumor. Né? Teria sido legal, né? Se João tivesse aí até hoje, já pensou? Convidar ele para pregar um fim de semana aqui, mas não era isso, né, que Jesus estava dizendo. Jesus apenas disse, o que te importa? Né? Eu vou ser glorificado em João da maneira que não importa para Pedro. E aí ele termina dizendo, verso 24, esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. E, de fato, não haveria espaço, porque ele está escrevendo até hoje. Ele está escrevendo a sua história. Talvez nessa manhã ele escreveu mais um capítulo, o capítulo 21 da sua história, mostrando para você que ele te aceita, que ele te recebe, que ele te perdoa, que você tem um chamado de negar a si mesmo e viver para a glória de Deus. Que ele seja glorificado em nossas vidas, meus irmãos. Que essa seja a razão, não só do nosso trabalho, mas de cada respirar, cada batida do nosso coração, seja sempre para a glória do nosso Deus.